Gente, eu vou trocar uma palavrinha com vocês enquanto eu faço algumas coisas aqui em casa. Pra quem não sabe, eu fiz o concurso da Secretaria de Educação. Passei no concurso, mas fiquei como excedente, infelizmente. Eram 10 vagas, né? 8 da ampla concorrência e 2 para PCD. E eles chamaram dentro das 10 vagas. Entretanto, eu vou pegar o balde ali. Gente, não tô aguentando nem falar, que eu tô meio doente, sabe? Começou as aulas e o meu menino pegou uma gripe. Aí ele pega gripe, todo mundo da casa pega também. Eles, nossa Deus, misericórdia. E é sempre assim, o menino, que é um dos gêmeos, ele pega alguma coisa na escola e aí ele vem pra casa trazendo, contaminando todo mundo. É impressionante. Nas férias ele não adoece, nas férias de julho, nas férias de dezembro ele também não adoece. Agora, o resto do ano todo ele passa doente. E assim, já levei no médico, mas assim, levei no médico do SUS, pra eles tudo é normal, tudo é comum, isso faz parte da vida, criança é assim mesmo. Eu não acho normal criança ficar sempre adoecendo, né? Talvez seja um problema de baixa imunidade, já fiz o hemograma dele completo, não sei se há algum exame específico para detectar se a criança está ou não com baixa imunidade, mas assim, nos exames normais, né, o hemograma, estava tudo ok. Mas assim, gente, é muito chato. Quando você passa num concurso, por exemplo, eram 10 vagas, eu fiquei em 13º lugar. E é horrível. É melhor você ficar distante, por exemplo. O concurso que eu fiz de Neves eram 48 vagas, chamaram, se eu não me engano, 53 candidatos. Mas assim, eu fiquei em 115, mas assim, essa questão da prova de títulos, quando é uma prova muito disputada, eu sempre saio prejudicada, porque eu ainda não tenho títulos para mostrar. Eu não tenho pós-graduação e eu ainda não tenho, eu tenho apenas 6 meses de experiência na área, né? Que eu também consegui através do concurso, de um cargo público. Mas assim, para concurso público, se eu não me engano, a experiência só é contada a partir de 2 anos. Então, para concurso, eu não tenho títulos. Sim, você não vai fazer nenhuma pós? Pretendo fazer pós. Mas igual eu falei no vídeo anterior, eu estou com um bebê de 11 meses, né? Meu bebê vai fazer 1 ano essa próxima semana. Gente, só quem tem um bebê nessa faixa etária sabe como que é difícil administrar. Porque eles... Não vou falar que dá trabalho, porque atrai maldição. Eu não gosto de falar palavras negativas. Mas assim, eles não param quietos. Eles não param quietos. Agora que ele tá doentinho, então... Eu tô extremamente desgastada, porque ele não dorme, eu estou doente, tô muito cansada, preciso de dormir, também não durmo. Então, quando você não descansa, a doença, infelizmente, demora a melhorar, porque o seu corpo precisa de descanso para estar melhorando. E aí, quando você não descansa, ainda isso também influencia na melhora rápida ou lenta, né? Então, assim... Ah, Thales, aí vocês podem pensar, você tá inventando desculpa pra não estudar? Não é desculpa, gente. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, a minha mais velha tava com 3 anos, gente. Eu praticamente surtei. Quando eu estava no quarto período, por exemplo, eu ia pra faculdade todos os dias chorando, pensando todos os dias em desistir. Eu só não desisti porque minha mãe não deixou. Mas é aquela coisa. Você sem trabalhar, na época eu era mãe solteira, vendo as coisas, a minha filha precisando das coisas, e você não sabe o que faz. Se você desiste, aí você fica naquela assim, mas se eu desistir e o futuro que me espera é brilhante? Tá, mas e se eu não desistir e, enfim, continuar nessa mesmice, sabe? É um conflito interno. Não sei se vocês me entendem. Ai, tô passando um pano aqui, porque eu tô aproveitando que meus meninos tá tudo lá fora com o pai deles, porque depois que eles chegarem eu não consigo. E eu vou, na medida do possível, falando. Mas a pior coisa que tem, gente, é você passar no concurso e ficar como excedente
um, dois, três, quatro, 5 pontos, assim. Por exemplo, eu passei no Ginésio, fiquei em 130, eu tinha ficado em 115 com a prova de títulos, foi minha classificação caiu, né? Fui pra 133. Então, assim, eu já sei que provavelmente eles não vão chamar. Eu nem crio expectativas. No início eu até criava, mas como eu vi que tava demorando muito, eu parei de criar expectativas. Nem tem expectativa mais. Mas quando você passa, assim, por exemplo, igual eu, nesse concurso da Secretaria Estadual de Educação, em 13º lugar, você cria uma expectativa absurda. Ainda mais que já publicaram o segundo lote das nomeações. E assim, eu nunca fiz concurso nesse formato, que eles já publicam com antecedência segundo lote, sabe? Eu não sei se deve a uma organização administrativa, já prevendo que poderiam chamar mais, ou se é, assim, realmente em relação a cargos que ainda não tiveram nomeações, como, por exemplo, sociologia. Então você fica, assim, muito confusa, muito confusa. Aí eu fico pensando, aí você fica ansiosa, você fica assim, pô, tá em outubro ainda vai começar as segundas nomeações. Eu crio expectativas ou eu desisto. Ainda mais eu que estou no processo de, tipo assim, eu estou querendo me mudar. Porque eu não quero mais morar em apartamento. Pra mim, qualidade de... Já não tenho mais qualidade de vida morando em apartamento. Não que eu não goste de apartamento. Eu amo morar em apartamento. Eu gosto muito daqui. Eu gosto da escola aqui. É tudo perto. É um bairro gostoso de morar. Tem tudo. Você atravessa a rua, gente. Vocês têm tudo. Apesar do trânsito caótico, eu moro praticamente num centro urbano. Então, assim, morar aqui é muito bom pela facilidade, escola perto, tudo perto. É muito movimentado, não tem perigo. Quer dizer, perigo tá em todo lugar. Mas, por exemplo, meus meninos fizeram 12 anos. Eles já podem ir sozinhos pra escola. O máximo que... Claro que eu não sei se eu vou ter coragem de liberar eles pra ir sozinhos pra escola, mas a minha menina, por questões de destino, né? Eu trabalhava, não tinha quem levar ela. Infelizmente, ela ia sozinha pra escola. E não tinha perigo, porque todo mundo dava notícia. Ah, eu vi sua filha. Ah, né? Aqui é muito movimentado mesmo. Eu moro na avenida principal. Então, assim, não há tanto risco. Pra mim, por exemplo, morar num bairro tranquilo, com loteamento, área verde, de repente meus filhos foram sozinhos pra escola, não tem ninguém na rua e gente, a luz da minha cozinha, ela simplesmente pifou. A lâmpada parece que queimou. Por isso que eu tô aqui no escuro, acabando de passar pano aqui. Antes que meus filhos cheguem, né? Gente, eu tô numa gripe. Ai, misericórdia, já lavei meu nariz um tanto de vezes, não aguento, cara. Com o nariz escorrendo, nossa, pelo amor de Deus. E pra mim, assim... Bom, mas enfim, voltando ao assunto, porque minha mente, eu falo vários assuntos aleatórios ao mesmo tempo, não sei se você já percebeu. Eu tô falando de uma coisa, de repente minha mente vai lá pra outra coisa, e depois eu volto naquela outra coisa, enfim. Então, assim, a gente cria uma expectativa de que a gente não sabe se essa expectativa tá na nossa cabeça ou se essa expectativa é real. A gente pode criar expectativa ou não criar expectativa. Mas, igual eu estava falando, eu tenho intenção de mudar, mas o meu medo é mudar. E, por exemplo, quando eu fiz para o Metropolitano C, o município que eu trabalho é Metropolitano B. Aí vamos supor que eu tô lá no Metropolitano B e de repente eles me convocam para ser nomeada pro Metropolitano C. Aí, tipo assim, vai ser uma mudança drástica. E quando a gente tem... se eu não tivesse filho, tava tudo ok, tava de boa. Eu simplesmente mudaria igual cigano, não tinha problema nenhum, cara. Mas assim, eu tenho filhos pequenos, mas como que eu vou simplesmente sair com meus filhos, me mudar por um lugar que eles não conhecem ninguém, não estão acostumados, e depois eles me chamam, aí eu vou lá e mudo de novo? Porque assim, eu gostaria de mudar para o município onde eu trabalho, né, onde eu sou efetiva, porque eu tô gastando o equivalente a R$700 de gasolina, e eles não pagam passagem, gente. Essa é a realidade da maioria dos servidores públicos, principalmente municipais e estaduais também, tá? Eles não pagam passagem, eles dão uma ajuda de custo que não chega nem a R$200. Então, assim, todo mês eu tiro R$700 do meu salário, que já não é muito, tá? E esses R$700 para quem não ganha muito e uma família composta por 6 pessoas, faz falta, né? Aí você pensa assim, nossa, mas o seu marido trabalha, você não pode contar com ele? Sim, eu posso contar com meu marido, mas assim,
os gastos são muitos, gente. Eu não tô chorando miséria. Eu gosto de ter uma alimentação boa. Às vezes eu gosto de comprar vitamina para os meus filhos, porque nem sempre a nossa a alimentação do brasileiro consegue suprir. Meus filhos, eles são meio chatinhos para comer. Então, assim, eu gosto de ter uma vitamina, eu gosto de ter uma fruta, eu gosto de ter uma bolacha, um biscoito, uma verdura, uma carne. Então, assim, uma alimentação razoável para uma família de 6 pessoas gira em torno de 2.000. Em torno de 2.000. É quase que, né, o meu salário. Meu marido, ele ganha na faixa de... Ele ganha praticamente o mesmo salário que eu, né? A nossa renda per capita, assim, se for somar todos aqui da casa, eu sei que totalizando tudo, assim, contando com a renda da minha filha, que eu não posso contar com a dela também, porque eu não sei o que a bichinha faz, que ela gasta o salário dela todo, eu não vejo nem a cor. Mas assim, ela ajuda assim dentro de casa, ela paga a conta de luz, ela paga a internet. Aliás, ela paga a conta de água, paga a internet. E ajuda, contribui com a alimentação, né? Então assim, eu não vou descartar aqui, é só eu e é só a minha renda e a renda do meu marido. Mas os nossos gastos são muitos. É uma família composta de 6 pessoas, gente. Então assim, não é brinquedo, não. Então assim, o nosso custo de vida não é alto porque a gente não ganha tão bem. Mas, de acordo com o nosso salário, é um gasto exorbitante, sabe? Então, assim, esses R$ 700 que eu gasto com gasolina me faz muita falta. Muita falta mesmo. Muita mesmo. Então, assim, eu gostaria de mudar para um lugar nem que lá próximo. Nem que eu comprasse um lote e fosse construindo, nem que fosse aluguel. Por exemplo, se eu pagar aluguel lá, morasse num lugar lá próximo, pagasse, por exemplo, 600, 700 reais de aluguel, se conseguisse nesse valor, que é o valor que eu gasto com gasolina, que aí eu nem preciso, pelo menos eu ia ter qualidade de vida. Eu gasto 1 hora, eu gasto 20, acho que 25 quilômetros ida e volta, né, da minha casa até lá. Dá o equivalente a 40, 50 minutos. Mas assim, só que eu pego BR e eu ainda entro dentro de um outro município, entendeu? Eu enfrento, depois do meu município eu pego um outro município e ainda pego BR. Então assim, é um trajeto cansativo e estressante. Dirigir é gostoso só quando você dirige de vez em quando. Agora, quando você dirige todo santo dia, dirigir é uma coisa estressante. Aí, gente, é por isso que eu falo, passar num concurso e ficar como excedente em poucos pontos é horrível, porque você não sabe se você cria expectativas, tipo assim, será que eles vão correr o risco de chamar 3 pessoas a mais depois, né? Essa área da educação é uma área que está em crescimento para nós assistentes sociais. Então, assim, pode ser que eles ampliem as vagas, mas judicialmente falando, eles não têm obrigação nenhuma, porque não consta no edital. Foi apenas uma publicação oficial falando que ia ter um segundo lote. E aí a gente fica, eu posso criar expectativas? Ou eu não posso criar expectativas? Eu espero até outubro para resolver minha vida? Ou eu não espero até outubro? Ô, gente, isso é horrível, horrível. Eu preferia, não, Deus me perdoe, mas se eu tivesse ficado em... minha posição tivesse sido 130, eu não ia ficar tão ansiosa, porque eu ia saber, não vão chamar. Eu não vou contar, não vou fazer planos que eu tenho certeza que eu... Mas, cara, eu fiquei em 13º lugar. Eu faço planos ou não faço? É um saco isso, cara.